Olá, estamos começando mais um episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Mas antes, não se esqueça de acessar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Aproveite para assistir, deixar o seu like e compartilhar todos os nossos vídeos. Ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Acesse e se inscreva também no nosso perfil no Instagram para não perder nenhum Minutos Nova Lima, o nosso programa de vídeos animados que traz fatos interessantes e de forma rápida e descontraída. E por fim, fique com a gente até o final, pois o programa de hoje vem aí trazendo muita coisa bacana. Vamos lá? Em meio às colinas ondulantes da nossa amada Nova Lima, repousa o encantador bairro das Quintas, um refúgio que evoca os tempos áureos da colonização inglesa. Sua origem remonta ao século XIX, quando empresários britânicos, atraídos pelas riquezas minerais da região, estabeleceram ali suas residências. Com eles vieram também o estilo arquitetônico marcante e característico da região, assim como os costumes e hábitos da recreação e convivência social sadia, que a certa altura passou a demandar um local apropriado para acontecer. Assim, nas imediações do bairro, em uma época em que a convivência social refinada e elegante era a norma, nasceu o charmoso Clube das Quintas, uma instituição que transcende o tempo, se entrelaça com a própria história da região e que evoca o apogeu da presença britânica em Nova Lima. Um dos mais antigos clubes de recreação de esportes do Brasil, o espaço testemunhou diversas histórias da sociedade nova-limense e alguns acontecimentos memoráveis, como por exemplo, o ilustre episódio em que a seleção inglesa de futebol escolheu suas instalações como quartel-general durante os preparativos para os Jogos da Copa de 1950. Assim, o Clube das Quintas, que permanece em funcionamento até os dias de hoje, se apresenta como mais um tradicional ícone da cidade e um importante elo de ligação entre o ontem, o hoje e o amanhã do município. Com certeza, mais um insubstituível patrimônio arquitetônico e cultural de Nova Lima, de Minas Gerais e do Brasil. Bem, é um prazer, Dr. Elcio, recebê-lo aqui pela terceira vez no nosso estúdio. Nós iremos falar hoje sobre o nosso Clube das Quintas. Conte pra gente a origem deste clube. Pois bem, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? Eu me sinto muito à vontade de falar a respeito do Clube das Quintas, sobretudo por ter convivido com ele de uma forma muito intensa durante pelo menos 20 anos sob a forma de participante da sua direção. Mas vindo à questão da origem do clube, primeiramente é interessante notar ou chamar atenção por que quintas, né? Antigamente, quando a empresa mineradora andou adquirindo terrenos aqui na região, 1850, no entorno disso, ela foi adquirindo propriedades no entorno da cidade e ao longo desse tempo essas propriedades, a grande parte delas eram chamadas de glebas ou fazendas, né? Então aqui na região de Nova Lima, muitas delas legaram os nomes das fazendas para os respectivos bairros que foram implantados. Por exemplo, fazenda do Morro da Glória, fazenda de Santa Rita e Padre Pequeno, Chácara dos Cristais, que era uma outra gleba de terreno, depois ela desmembrou em outros nomes. E nessa região em que o clube ocupa, tinha duas propriedades meio que conjugadas, que era Quintas da Boa Vista e Pasto dos Cariocas. Os nomes foram cedendo e o bairro passou a ser chamado Quintas, porque estava na propriedade Quintas da Boa Vista. Eles escolheram um ponto alto para instalar e aqui colocar não só o clube, que era um clube criado para diversão, e trazer um pouco a alegria de convivência com o pessoal egresso da Inglaterra, os primeiros ingleses que vieram tocar a mina, como também passar a
construir os bairros para essas pessoas. Então o clube ficou exatamente colocado, agregado ao bairro que era chamado bairro dos ingleses ou bairro do Staff. Isso nós estamos falando no ano da sua criação, 1896. E é importante notar, e até pelas pesquisas que eu fiz, que o primeiro clube instalado no Brasil foi em 1898. Então, isso credencia o Clube das Quintas como sendo o pioneiro do país a funcionar como clube social, né? Clube de agregar as famílias para o convívio, etc. Então, a partir daí começou a desenvolver o clube unicamente com a presença dos ingleses, dos funcionários da companhia. E os esportes, doutor Elcio, o que o senhor nos diz a respeito? Até hoje, a gente pode ainda ter lembranças dessas reminiscências da época dos esportes em algumas fotografias que a gente ainda tem dos antigos, mas aqui eles praticavam praticamente os esportes que eles trouxeram da Inglaterra, que não eram comuns para a gente, né? Cricket, tênis. Tênis hoje está mais divulgado, mas na época era um negócio muito particular. Tiro ao alvo. A gente deve falar também do squash, né? Sim. O squash e isso está registrado no livro de recordes, né? Que é a primeira quadra do Brasil a ser construída e foi aqui dentro de Morro Velho, né? Na época esse conglomerado era chamado, essa região era chamada de Morro Velho. E ainda tinha badminton, tinha rugby, bocha também era outro esporte, jogava com as bolas de madeira grandes, né? Nós tivemos também uma festa famosa aí, a festa de São João, né? Exatamente, isso aí as famílias dos ingleses têm isso tem essa memória de uma forma muito saudosa. Então nesse dia de São João era um feriado fantástico. A empresa parava, abria o Campo das Quintas, convidava eu mesmo, quando garoto, cheguei a frequentar os tempos finais dessas comemorações. O clube era todo engalanado de bandeiras, sempre eles hasteavam a bandeira da Inglaterra ao lado da bandeira do Brasil. E ali eram vários jogos que ocorriam, jogos para crianças, eram distribuídos guloseimas, era uma festa fantástica. E servia também para criar aquele elo com a cidade, né? Porque o clube só era frequentado até então só pelos ingleses, né? Aí aos poucos, eu não sei precisar a data, começou a agregar alguns brasileiros que galgaram postos melhores na hierarquia da empresa, né? E depois esse negócio foi crescendo até a dissolução dos ingleses aqui na frente da companhia, né? E eu, quando aqui cheguei como magistrado, como juiz de direito, eu fui convidado a participar também, a frequentar o clube. Então eu e minha família, nós frequentamos muito o Clube das Quintas. Essa forma de maior aproximação da empresa, ela começa mesmo com o advento da Morro Velho, quando a Morro Velho assumiu o lugar da São João del Rei. Isso foi por volta do início dos anos 1960. A partir daí foi gradativamente aumentando e vale citar que hoje essa empresa está com alguma coisa como 850 sócios, 850 famílias novalimenses convivendo de um espaço que nessa época que nós estamos comentando, né, nos primórdios, era frequentado só por ingleses, né? Doutor Elcio, nós ouvimos aqui também o historiador do Vila Nova, Wagner Augusto, e ele fala da passagem da seleção inglesa aqui no Clube das Quintas. Eu gostaria de ouvir a versão do senhor a respeito desse período. Eu tenho a memória dessa época transmitida pelo meu pai, que conviveu nesse período, né, em 1950. E quanto à passagem, eu tenho um caso que me foi relatado pelo meu pai, presente na época, e se refere a um episódio que levou um garoto, um moleque aqui da cidade, com seus 10, 12 anos, que depois veio a ser um jogador de futebol famoso aqui na cidade, está conosco até hoje, o Hélio Bria, né? E na época, garoto, ele começou ao lado do campo, onde os ingleses treinavam, o Campo das Quintas, ele começou a fazer embaixadas com uma bucha de laranja, né? Laranja já amassada, e aquele negócio chamou tanto a atenção, a habilidade do garoto,
que quando assustaram estava a seleção inglesa, que era a melhor seleção do mundo, fazendo um cerco em volta do garotinho, admirado com a habilidade dele, né? E eles ficavam hospedados na Casa Grande. E treinavam aqui no campo das Quintas, né? Existem até fotos, provavelmente a gente pode ter acesso, Sim. Fotos do campo nessa época. O campo foi todo cercado para que a população, né, os torcedores, vamos dizer assim, chegassem perto dos jogadores e tumultuassem o trabalho deles. Doutor Elcio, nós então tivemos aí esse período de origem do Clube das Quintas, né? Onde vários esportes foram praticados, passando pela seleção inglesa, mas logo adiante nós encontramos um Clube das Quintas reunindo mais o pessoal aqui da cidade. Nos conte um pouco sobre esse período. O clube era muito utilizado pelas senhoras, pelas famílias, para fazer o chá das 5. Então esse hábito já existia aqui no clube. O clube era o local, né, o ambiente em que essas senhoras se confraternizavam. Vale citar que a empresa promovia também para as famílias sessões de cinema. Ele fazia, já existia, eles adquiriram um projetor de cinema, daqueles antiquíssimos, né? E essa sessão de cinema era passada aqui com filmes que eram alugados em Belo Horizonte, só filmes preto e branco que estariam passando nas salas de espetáculo na época, né? E eu peguei os últimos tempos desse período, um período muito interessante, em que até me lembro muito bem que o operador do cinema aqui era um antigo amigo nosso aqui, que por sinal jogou no Vila Nova e no Atlético, o Juca Liberato. Do ponto de vista do futebol ainda, eles passaram a viver um período que eles não conseguiam mais formar um time de futebol com ingleses, né? O número de participantes era pequeno, então passaram a agregar pessoas aqui da comunidade e o time passou a ser mesclado. Eu cheguei a conhecer esse grupo preliar e eles deram o nome nesse time de Arsenal. Quem é desse tempo vai lembrar, eles tinham uma camisa como um tabuleiro de xadrez com quatro partes, sendo 2 azuis e 2 amarelas. Era o time do Arsenal. Então, e os treinamentos eram realizados aqui nas quintas, os jogos eram realizados, e esse time durou até o início da década de 60, quando ele foi assumido por brasileiros. Mas aí logo a seguir nós tivemos uma fase de crescimento do clube, né? Essa fase perdurante durante muito tempo, e nesse período, a partir do início da década de 80, aí houve uma impulsão de crescimento muito grande no clube, em razão direta dos planos de crescimento da companhia, né? Que agora já era a Companhia de Mineração Morro Velho e era liderada e administrada por brasileiros. Então esse passa a ser um período em que o clube cresceu violentamente e abriu outros horizontes. Inclusive com crescimento, né, de construções dentro do clube? Exatamente. Eu tive a felicidade de participar desse processo, porque isso ocorreu na década de 80. A empresa tinha planos de começar em 84, como aconteceu, o seu grande plano de crescimento com a implantação do projeto Cuiabá Raposos. Impulsionou a produção da empresa demais da conta, e para isso ela teve que praticamente duplicar o número de engenheiros, de técnicos, para poder tocar os novos horizontes que a empresa estava precisando. E aí aumentou aqui o clube precisava esse pessoal. De servir até um atrativo para poder cativar a vinda dessas pessoas, né? Foram construídas uma nova piscina, foi construída sauna, o ginásio poliesportivo, né? Que eu tive a felicidade de estar à frente desses eventos em um dos períodos em que eu administrei o clube. Então o clube cresceu assim violentamente a partir dos anos 80 até os anos 2000, quando ele passou a sofrer uma outra mutação. Mas, doutor Elcio, nos conte aqui, com essas novas construções, com essas novas edificações lá no Clube das Quintas, muitas festividades foram iniciadas ou tiveram continuidade. Nos conte sobre algumas delas, por favor. Uma das vedetes dessas edificações, desse crescimento, foi simbolizado pelo ginásio multiuso, né? O ginásio ele foi feito não só para abrigar as grandes confraternizações que o clube
promovia muito, a maior parte delas até ligadas à empresa, mas também ela para abrigar bailes, né? Desde essa época foram realizados bailes notáveis, sempre muito cheios. Herança desse início, né, que foi no início da década de 80, são os bailes de carnaval, que até hoje permanecem, o baile azul e branco. Ele começou nesse período, 1981 e 82. Então eram bailes movimentadíssimos, inclusive até hoje, virou uma tradição na cidade, né? E fora isso, diversas atrações eram mantidas para trazer as famílias junto ao clube. Havia uma chamada... Festa, né, dos Alpes. Festa dos Alpes, exatamente, tinha esse nome, onde eram confeccionados canecos alusivos, cada ano tinha o seu caneco. Eu me lembro próprio. de bandas que vinham de fora. Sim, eram bailes assim fantásticos, o pessoal vinha todo a caráter, né? Isso. Chegamos a fazer uma vez um domingo especial chamado Dominguinho nas Quintas, onde todas as famílias participaram, formando 4 equipes diferentes, com camisas de cores diferentes, e em que pais e filhos disputavam por times diferentes. Então era uma festa muito interessante. Vale citar também o famoso baile das debutantes. Sim. Nós chegamos a fazer, parece que uns 5 bailes em 5 anos consecutivos. Eu e Nídia chegamos a ser padrinhos de um desses bailes. As minhas 2 filhas, as primeiras filhas, debutaram aqui, né? E era um baile, sempre traziam um artista de televisão de fora, que era o dançava com as meninas. Junto aos esportes, nós chegamos, durante 2 ou 3 anos, nós chegamos a patrocinar o juvenil do Vila Nova, era o chamado Projeto Leãozinho. Através do clube, a empresa bancava o patrocínio e a gente formava aqui uma estrutura de time mesmo, com treinador próprio, preparador físico, né? E chegamos a formar alguma geração de atletas para serem utilizados no Vila Nova. Tinham acampamentos de crianças durante as férias, eles montavam barracas nos espaços vagos, né? E tinham os monitores. Então foi um período assim muito interessante. E sem se falar no encontro das abelhinhas. Minha esposa chegou a participar, era o encontro das senhoras, né? Das mulheres, dos sócios do clube, que se juntavam para preparar peças de artesanatos, peças de vestuário. Sim, a senhora Fabiola participava ativamente. Foi a nossa grande líder aqui, né? Me lembro que a Lídia participou também desse grupo. Ela sempre agregou muito a sociedade, sobretudo a sociedade ligada a Morro Velho, e chegavam a fazer feiras no final de ano, cuja arrecadação era revertida em favor de beneficência, né? Existia uma geração recém-agregada, uma geração muito jovem que estava ligada à empresa e que tinha não só um potencial, mas sobretudo um entusiasmo de fazer essas coisas, né? Então foi um período assim fantástico. Eu estou falando de um período que foi de 1980 até 1990, mais ou menos, que eu chamaria que foi o período áureo do clube como festivo, né? Como festivo. Mas vamos ver uma coisa, doutor Elcio. O senhor está com uma camisa diferente aí hoje, por que isso, hein? Eu fiz questão de me fantasiar aqui hoje. Para explicar a camisa, eu vou ter que relembrar aqui que depois que eu falei do time do Arsenal, esse time foi enfraquecendo e foi extinto no início da década de 60. E aí, as pessoas da Morro Velho, eles criaram um time de futebol, aí passaram a praticar futebol aos sábados. Parte funcionários da Morro Velho e parte convidados, né? Então esse time passou a se chamar time do staff. E esse grupo de pessoas, vale lembrar o nome do grande baluarte do staff, que era o Gerson Melo, que está conosco aí até hoje. Ele foi sempre o grande agregador do staff. E esse time passou a jogar a partir de 1962 e está aí até hoje, o staff. Ocorre que em 1964, 2 anos depois, eles resolveram criar também um time de futebol do pessoal ligado à empresa para jogar futebol no domingo, né? E aí foi criado o time dos jovens, que eu tive a felicidade de ser convidado. Claro que eu era um garoto de 16 anos. Qual o nome do time? Esse time começou a querer ser chamado de staff, mas já tinha outro staff. Então logo ele foi criado, ele foi chamado de Staffinho. E para não ficar fazendo muita confusão, o outro time passou logo a ser chamado de Stafão. Então o time do Gerson passou a ser chamado de Stafão e o time que eu pertencia, o Staffinho, a partir de 64. Falando no Staffinho, e eu falava que ele começou em 64, nós acabamos de comemorar nesse mês os 60 anos da criação do time. E é interessante notar que os 11 que perfilaram
para a primeira fotografia do time, faltando 2 apenas desfalques, todos eles foram, os demais 9 foram nessa confraternização, 60 anos depois. Lá no sítio do senhor? Lá no meu sítio. Então foi uma festa fantástica, nós conseguimos reunir as esposas também, que participaram com a gente. O mais importante dessa citação que eu estou fazendo é deixar aqui manifesto a informação, né, de que 60 anos depois a gente não só está vivo e forte, graças ao bom Deus, mas sobretudo essa amizade permaneceu imutável durante os 60 anos. E contando parte da história do Clube das Quintas. Exatamente. Que é muito importante também. Exatamente. Foi um efeito que o futebol das Quintas promoveu de criar uma ligação tão profunda que essas pessoas mantêm o relacionamento até hoje. Parabéns pelos 60 anos do Staffinho e agora Staff. Estafão. Como é que você chamava estafados também, não tinha um negócio assim? O Estafados veio depois, né? Estafados veio depois. Uns 15 anos depois, ele nasceu da necessidade de agregar pessoas que não estavam sendo absorvidas pelos outros 2 grupos, por questão de quantidade, não de qualidade. Vida longa ao Staff. Há pouco nós falamos sobre aquela fase de crescimento do clube, mas nós tivemos agora, posteriormente, uma fase de revitalização desse mesmo clube. O que significa essa fase de revitalização? Essa fase que remonta ao ano, nós estamos fazendo um pouco mais de 20 anos, começou em 2002 e foi inaugurada em 2003, ela deu origem à necessidade de mais um impulso, mais um crescimento no clube para adequá-lo a uma possibilidade que era uma tendência imediata de agregar um número muito maior de sócios, muito maior do que houve na fase do crescimento que nós citamos anteriormente. Isso porque a empresa, e aí render méritos à participação do nosso diretor, o Dr. Roberto Carvalho, a empresa, na época, ela notou a necessidade de abrir o clube para a sociedade. Já existiam alguns sócios da sociedade, mas até então era bastante seletivo, vamos dizer assim. A meta foi deixar a empresa com 50%, praticamente 50% das cotas, ou um pouquinho mais. Então, para isso, foram abertas 850 e tantas cotas para venda e participação da sociedade. Só que o clube estava então com 100 sócios, ou 120 sócios, ele não tinha condições de receber e tratar bem 700, 800 sócios. Então, a partir daí, o clube se adequou nesse período, 2001, 2002, para a partir da inauguração em 2003, ele ter as portas abertas para esse contingente novo. E é desse período, então, que surgiram outras adequações em termos de crescimento físico. O marco disso é tudo aquilo que existe hoje, para quem conhece o clube. A maior parte está ali concentrada na área de entrada, são as quadras de tênis, campos de futebol de salão, outras quadras de esporte, vários quiosques para mini festas. O squash ainda continua lá. O squash, exatamente. A piscina aquecida, né? Foram diversos, né? O clube praticamente dobrou em termos de capacidade de área construída ou até mais. E é bom, inclusive, nessa citação, é imprescindível que seja citado o nome de pessoas que abraçaram essa ideia, né? Além do que eu já falei, da equipe que participou do projeto de implantação, mas, sobretudo, também daquela que veio a tocar esse barco para frente com muita maestria. Eu não vou citar diversos nomes, mas eu acho que destacam-se entre eles o nome do senhor Valtencir Teófilo, que foi o presidente nas 2 primeiras pós-crescimento, né? Pós-revitalização, que deu ao clube essa cara fantástica que ele mostra hoje. Eu vou citar um também, o Gabriel Gobi. Durante o período de implantação, e isso está bem citado no meu livro, que foi esse período de adequação da construção dessas questões novas, você citou muito bem, o Gabriel foi um baluarte, ele que foi o maestro de todas essas questões que foram levadas a efeito nesse Mas tempo. Falando, doutor Elcio, agora já caminhando, infelizmente, né, para o final do nosso programa, que foi uma série de 3 muito boa, fica aqui o nosso agradecimento.
certo a história de Nova Lima, agradece ao senhor por ter vindo aqui trazer tantos dados, nós não podíamos deixar também de citar alguns funcionários. O senhor gostaria de citar alguns? Porque eu vou citar alguns também, que eu me lembro bem deles. Eu tive a oportunidade de render homenagem para esse pessoal no meu livro, mas eu gostaria de citar especialmente duas pessoas que passaram a ser emblemáticas, passaram a ser a cara do clube, como a gente costuma dizer. Primeiro foi o senhor João Duarte Nunes. O senhor João Duarte tinha para nós, ele tinha o apelido de João Banheira. E foi uma figura fantástica, deixou uma família linda na cidade. E ele era o responsável pelo clube na época, né? E a outra, o senhor Zé Bordini. Ele foi sucessor do senhor João Banheira e ele trabalhou aqui durante 20 ou 30 anos e era uma pessoa muito benquista por todos. Ele foi o técnico do Estafinho durante 10 ou 15 anos e ao mesmo tempo ele era técnico, ele era roupeiro, ele era o faz-tudo, né? Então a minha homenagem para essas duas pessoas em especial. Eu gostaria de agregar aqui alguns nomes. Eu cito a Mirtes. A Mirtes, eu me lembro dela, logo que eu cheguei aqui, ela tomava conta da garotada toda. A gente podia chegar e falar, Mirtes, os nossos filhos estão aí. Ela se incumbia de tomar conta, afora os seus afazeres lá como funcionária do clube. Outro que está aí até hoje, né, que é uma figura fantástica, que é o Janjão. Até hoje está trabalhando aqui no clube. Misael sempre também trabalhando e tomando conta dos nossos filhos e cuidando muito bom do clube. A dona Cilinha, que era uma cozinheira de mão cheia, tem que ser citada. Quem não se recorda do seu Francisco, que ficava tomando conta ali da portaria do clube. Então são figuras que marcaram o período em que eu mais frequentei o clube. Então fica aqui também, unindo a essas duas pessoas que o senhor mencionou, o nosso agradecimento a essas outras pessoas que jamais podem ser esquecidas. Doutor Elcio, então nós chegamos aí ao final de mais esse programa muito bom sobre o nosso Clube das Quintas. Então eu queria passar às suas mãos essa caneca, que é a caneca do nosso programa. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer só um pequeno preâmbulo, evocando aqui a importância desse seu programa. Evidentemente que o programa está muito voltado e tem cumprido essa missão com laureas, né, de mostrar uma Nova Lima muito especial, né? Os detalhes de Nova Lima, seja todos aqueles que eu apresentei aqui, que os antecessores mostraram, e que isso eu acho que enriquece muito e ele está vinculado de uma maneira muito forte à cidade de Nova Lima. E eu lembro que o brasão de Nova Lima, para quem não conhece, mas certamente todo mundo já viu em algum lugar, em algum impresso da prefeitura, ele mostra pelo menos 3 símbolos que estão diretamente vinculados com a cidade de Nova Lima, né? Um deles é os leões. Os leões eu tenho para mim que pode ter um vínculo, para quem criou sim, pode ter um vínculo com Vila Nova ou até com a nossa ascendência inglesa. São até os leões que ilustram as questões da terra britânica. A boca da mina da Morro Velho, significando que essa cidade deve muito a tudo que brotou daqui, a mineração, né? E faz uma menção também à Nossa Senhora, que é a padroeira daqui. Já recebeu alguns presentes ilustres, né? Ela recebeu, por exemplo, o presente do Aleijadinho no altar. Então, eu gostaria de evocar a Nossa Senhora no sentido de trazer essa contribuição aqui a respeito. E para isso, que é a padroeira da nossa cidade, a Nossa Senhora do Pilar. Para isso, eu gostaria de deixar com o senhor uma imagem da Nossa Senhora do Pilar, que foi confeccionada por um amigo meu, o Jorge, não é de Nova Lima, é de Raposa, da cidade vizinha, e que eu admiro muito, que eu acho que é uma peça que pode ter um valor na medida que ela vai compor elementos de Nova Lima. Com certeza. Elementos valiosos de Nova Lima. Então, muito obrigado mesmo, e é lógico que vai ter um lugar todo especial aqui no nosso centro de memória do nosso programa. Muito obrigado. Que é a padroeira de Nova Lima, né? A padroeira de Nova Lima. Obrigado, Teresa. Que pena. Chegamos ao final dessa série de 3 programas com o nosso Dr. Elcio Barbosa. Mas um novo já está no forno. Eu aguardo vocês então no próximo programa.